Vamos considerar agora uma descrição um pouco mais formal e analítica para o caso das ondas. Eu vou voltar a considerar o caso de uma onda sonora. Então, tem aqui um alto-falante sujeito a uma frequência, um pulso que tem uma frequência dada por essa expressão que está aí em cima, A vezes seno de 2πft. O que vocês estão vendo aí é um instantâneo, ou seja, uma foto de um dado instante, você consegue ver basicamente ali as zonas de pressão, de compressão e de rarefação do ar no entorno do alto-falante. Essa situação ela pode ser representada matematicamente por essa expressão P de xt que está aí. P de xt igual a seno de kx menos Vt mais um valor de P0. Bom, o valor de P0 é basicamente porque a gente está na atmosfera, né, tem ar ao nosso redor. Se o alto-falante estiver desligado, se não tiver nenhuma, eu vou ter uma pressão atmosférica. Então, é só para dar o que a gente chama de offset, ou seja, uma pressão normal. Que eu vou estar aqui, estou respirando, e aí se o som existir, isso quer dizer que eu vou ter ondas passando, ou seja, zonas de pressão e de compressão e de rarefação, e aí vai ser dado por essa expressão que está aí. Observem, tendo em vista que a velocidade de propagação da onda é constante, ou seja, não muda. Ou seja, a velocidade de propagação das zonas de pressão, ou seja, as zonas de pressão vão se deslocando com igual velocidade ao longo do tempo. Se isso não fosse verdadeiro, o que ia acontecer? Ao longo do tempo elas iam se aproximar ou se afastar, e não é isso que acontece. Como a gente sabe, a frequência a frequência do som que a gente ouve, ela depende basicamente da fonte. Então, se eu estiver perto de um alto-falante e essa fonte, eu vou ouvir o som com a dada frequência, ele vai estar mais alto, né? Ele vai estar mais intenso e vou estar ouvindo ele. Mas se eu me afasto do alto-falante, eu vou ouvi-lo com a mesma frequência. A intensidade vai ser menor, mas a frequência vai ser a mesma. Então, experimentalmente é isso que acontece. A gente verifica que a distância entre essas zonas de compressão ela não muda ao longo do tempo, ou seja, mostrando que a velocidade de propagação da onda ela é constante. Isso, obviamente, considerando que o meio não muda, se for o ar, basicamente. E então, por ser uma expressão de uma onda periódica, o que a gente pode verificar aqui é que P de xt é igual a P de x mais lambda t. Ou seja, o valor da função no ponto P de x é exatamente o mesmo valor que um comprimento de onda depois. Isso, se eu chego e olho que o P de x é seno de kx menos Vt, né, se eu faço essa identificação, o que vai sobrar é que basicamente K lambda é igual a 2π. Se isso não for verdadeiro, eu não teria essa igualdade entre os senos. A única maneira de haver igualdade entre esses dois senos, ou seja, em lugares diferentes, separados de lambda, é se K lambda for igual a 2π. E se eu isolo quem é K, né, é o que a gente chama de o número de onda. A gente pode agora refazer essa análise considerando agora, ao invés de dois pontos separados por lambda, o mesmo ponto separado por um período. Ou seja, eu considero um ponto de observação. É como se eu tivesse uma pessoa parada no mesmo lugar. E aí eu espero um período. Ou seja, ao esperar um período, se essa pessoa no instante t igual a 0 estava recebendo uma zona de pressão, de compressão, depois de um período ela vai estar recebendo de novo uma zona de compressão, porque gastou um período, né, para aquela zona que estava atrás justamente atingir aquele mesmo ponto. Então, se eu olho para essa mesma equação matemática, eu posso escrever que P de xt é igual a P de x, t mais tzão, que é o período. Essa função é periódica, né? Isso é resultado decorrente da natureza periódica da função seno. Portanto, kVtzão é igual a 2π. Bom, um pouco de álgebra aí, cortando os dois π's que aparecem dos dois lados da equação, você vai verificar que V é igual a lambda f.
Fazendo mais algumas manipulações algébricas, a gente obtém que P de xt, que é dado por A seno de kx menos Vt, fazendo a distributiva basicamente, a gente pode reescrever essa equação de uma forma mais comum que você vai encontrar nos livros, que é basicamente seno de kx menos ômega-t, onde ômega-t é a frequência angular, que é basicamente 2πf. Se ao invés de considerarmos uma onda sonora longitudinal, tivermos uma onda transversal, basicamente a única coisa que vai mudar é, ao invés de considerarmos P como sendo uma zona de pressão que muda basicamente ao longo da direção de propagação da onda, a gente vai ter uma zona de deslocamento. Ou seja, então observe só, a figura, né, tá aí uma onda, um pulso passando por uma corda. E aí um ponto desse pulso, um ponto dessa corda, sobe e desce de acordo com a passagem do pulso. Então, basicamente, essa expressão y de xt, ela descreve todos os pontos do meio ao longo do tempo. Então, se a onda está passando, ela vai subir, vai descer, ela basicamente dá o deslocamento transversal. Então, em resumo, para as ondas harmônicas, nós temos k, número de onda, ômega, a frequência angular, e v, a velocidade de propagação da onda, que basicamente é dada pelo produto lambda-f. As ondas harmônicas são de fundamental importância para a gente entender e descrever o funcionamento de ondas na natureza, sejam ondas transversais ou longitudinais. Na verdade, um resultado muito importante, que é a base dos chamados métodos de Fourier, é que qualquer tipo de onda, por exemplo, uma onda como esse pulso quadrado que está ilustrado, ele sempre vai poder ser representado como sendo uma superposição, ou seja, uma soma de diversas ondas harmônicas. Acabamos de ver que uma onda é basicamente a propagação de um movimento oscilatório. Nós estudamos ondas harmônicas, ondas descritas por senos e cossenos, vimos que essas ondas harmônicas têm uma velocidade de propagação dada pelo produto lambda-f, estudamos ondas longitudinais, as ondas sonoras, e ondas transversais, como ondas feitas numa corda. Na verdade, existe um tratamento formal que descreve, que diz pra gente se a função é ou não é uma onda. E esse tratamento ele foi feito lá pelos anos de 1747 por D'Alembert. É um tratamento matemático baseado em equações diferenciais parciais. Na verdade, para a gente saber se uma dada equação é ou não é, ou descreve ou não uma onda, a gente precisa saber se essa equação satisfaz a equação de ondas, que é basicamente essa que está aí no slide, a equação 1. Bom, algumas observações. Essa equação, a equação de D'Alembert, também chamada de equação de ondas, ela é válida para propagação de ondas em meios contínuos. É um meio que, por exemplo, não tem descontinuidade. Eu estou falando aqui no ar, esse for só ar, basicamente, se eu estiver falando de onda sonora, então é um meio contínuo. Se houver alguma descontinuidade, por exemplo, se eu estiver falando fora da água, no ar, e alguém lá dentro com alto-falante quer ouvir como que o meu som chega dentro da água, por exemplo, já não é mais verdadeira que o fato de que eu vou poder usar a equação de D'Alembert. E outra coisa, a onda ela é descrita por uma função de onda, que eu chamei com a letra psi de xt, que é uma equação que depende de x e t. Quando a gente fala equação diferencial parcial, é que depende dessas duas variáveis, x e t. E ela se propaga sem mudar de forma. Então imagina só, uma fonte, um alto-falante que emite ondas que tem o formato de quadrados. E esses quadrados eles se deslocam, se afastando da fonte. Basicamente, eles vão se deslocar, se afastando e não podem mudar de forma. Eles vão continuar sendo quadrados tanto pertinho quanto longe da fonte. Se eles mudarem de forma, virarem um retângulo, um triângulo, enfim, isso já não é mais uma onda. Uma onda que satisfaz a equação de D'Alembert. Na verdade, né, então formalmente, essa equação de D'Alembert é uma equação diferencial, parcial, de segunda ordem. Então, se por acaso a gente conseguir, de alguma maneira, obter duas soluções, e se essas soluções se elas forem LI, se elas forem linearmente independentes,
a gente consegue compor uma solução geral para esse problema. Uma solução que descreve, né, como uma onda, o comportamento dessa função como um todo. Né? Então, esse psi de t, se eu souber duas soluções quaisquer, por exemplo, f e g, é basicamente dado por qualquer combinação linear, em especial a soma das duas, f e g. Então, de forma a gente exemplificar esse procedimento, vamos considerar aqui uma função harmônica, psi de x igual a seno de kx. Então, se a gente fizer a transformação x indo em x menos vt, a gente transforma esse psi de x em uma onda progressiva, uma onda que satisfaz a equação de D'Alembert. Então, observem, de forma geral, se eu tiver duas ondas harmônicas, elas vão ser soluções, né, particulares da equação de onda. E se eu somo essas duas, eu vou obter uma solução geral. Então, como está aí? A1 seno de kx menos vt e A2. A gente pode manipular isso matematicamente e reescrever isso de uma outra forma, como está aí no slide. Basicamente, ao invés de ter A1 e A2, eu aglutino tudo numa única constante que depende de A1 e A2 e uma única fase. Observe que a gente não perde informação. Se antes eu tinha duas variáveis lá, A1 e A2, eu embaixo vou continuar tendo duas variáveis, A e φ. Com isso, a gente tem a chamada onda harmônica monocromática, que é uma onda que ela tem basicamente uma única frequência, um único comprimento de onda, e de forma geral, ela pode ter qualquer amplitude, por isso uma constante A, variável, né, qualquer, e essa constante de fase φL. Esse L que eu botei em vermelho, ele basicamente dá a distância até a origem no instante t igual a zero. Vai ser muito importante também a gente usar, em muitas situações, a notação complexa para descrição de ondas. Observem que as constantes A e φ estão contidas dentro da amplitude da notação complexa. Por exemplo, A é um número complexo. Ele é dado basicamente pelo módulo de A vezes o exponencial de Φ.